Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos para a segunda parte da história dos carros fabricados pela Glasspach. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Ajude você também compartilhando esse vídeo. Roda a vinheta. No primeiro capítulo da história da Glasspach, conhecemos a origem do bug com o surgimento do Myers-Manx nos Estados Unidos, a criação da empresa Glasspach, que teve seu registro de abertura em 31 de agosto de 1966, a parceria de Donald Pacey e Gary Cunningham à frente dos projetos, sua diversificada linha de produtos fabricados em fibra de vidro, inclusive fornecendo componentes para a equipe Copersucar de Fórmula 1, o lançamento do bug Glasspach no Brasil, o Super Bug com seu desenho impactante, os projetos que foram fornecidos para outras empresas e o final da produção dos bugs pela Glasspach. Um novo lançamento da Glasspach apareceu em 1981, no Salão do Automóvel. Era a primeira réplica brasileira do famoso AC Cobra, projeto de Carroll Shelby de 1962, que utilizava motor Ford V8 e fez um enorme sucesso. Gary Cunningham conheceu David Hurlock, dono da AC Cars, fabricante de carros da Inglaterra, a quem mostrou interesse em fabricar 2 unidades do modelo para uso pessoal. David o deu os desenhos do carro, sem cobrar nada, apenas com a premissa de não usar a marca Cobra, que pertencia à Ford. Com isso, a réplica foi construída. Era o Glasspach Cobra. O Glasspach Cobra era um biposto conversível, baseado no AC Cobra 427, mesmo modelo que foi campeão mundial em 1965, e vinha com carroceria com linhas arredondadas e limpas, portas sem fechaduras ou maçanetas externas, fabricada em fibra de vidro moldada, soldada no chassi, com compartimento do motor dianteiro e porta-malas traseiro. O chassi do modelo inglês era de tubos dobrados, que foram substituídos pela Glasspach por 4 longarinas de seção retangular injetadas com espuma de poliuretano para evitar a corrosão e trepidações. O poliuretano também foi usado nas caixas da carroceria e no interior das portas para aumentar a resistência e ampliar o isolamento térmico e acústico. A suspensão dianteira era do Chevrolet Opala, com molas dianteiras da versão 6 cilindros com ar-condicionado. Os freios eram a disco na dianteira e tambor na traseira, também do Chevrolet Opala, e na traseira ainda o eixo rígido vinha do Ford Galaxy, utilizando molas helicoidais, e vinha também com amortecedores da picape Ford F1000. A caixa de direção era do Dodge Polara, de pinhão e cremalheira. Toda essa engenharia foi conduzida por Carlos Mazeu e Henrique Carmona, vindos da Invemo.
Em função da ideia de mostrar o carro no Salão do Automóvel, não houve tempo de construir um molde. Foi então comprada uma carroceria de um Stallion, uma réplica de Cobra nos Estados Unidos, e em cima dela foi feita a base, com diversas modificações para que encaixasse no chassi. Em cerca de 3 meses o carro estava pronto. A Glasspack teve apoio da Chrysler e da Ford no projeto do Glasspack Cobra. A Chrysler queria que fosse usado seu motor V8, mas foi escolhido o trem de força, motor e câmbio Ford, por ser o conjunto do Cobra original. O Glasspack Cobra vinha com o motor Ford V8 Windsor com 4.950 cm3 de 197 cavalos e 39,5 kgfm de torque brutos, a gasolina, conforme dados do manual do proprietário da Ford, utilizado na linha de carros Ford V8 nacionais. A caixa de câmbio era de 4 marchas do Ford Maverick GT, com a opção de uma transmissão automática de 3 marchas e tinha tração traseira. A Chrysler permitiu à Glasspack usar no Cobra os pneus usados nos Dodge Charger, os mais largos disponíveis no Brasil naquela época, 215/70 R14 dianteiros e 215/70 R15 traseiros, pois o carro tinha uma diferença na medida das bitolas, sendo a dianteira de 1,51 m e a traseira de 1,62 m. No acerto do carro, Emerson Fittipaldi ajudou nos pontos de aerodinâmica e Camilo Cristófaro forneceu carburadores Holley quadrijet e coletores para clientes que queriam melhorar seu rendimento mecânico. O Glasspack Cobra media 4,16 m de comprimento, 1,89 m de largura, 1,26 m de altura com capota, tinha entre-eixos de 2,43 m e pesava cerca de 1.250 kg. A partir desse protótipo foram feitos ajustes para a versão final do modelo. Internamente vinha com 2 bancos com encosto fixo envolvente, painel de instrumentos completo, agrupando todos os instrumentos em um módulo central, com velocímetro e contagiros maiores, e relógios menores, como marcador de pressão de óleo, temperatura do motor, marcador de combustível, amperímetro e relógio de horas, juntamente com os botões de acionamento, e vinha com rodas cromadas e 2 capotas, uma de lona e uma rígida, além de uma capota contra poeira. Quando o Ford Galaxy deixou de ser produzido, a partir de 1983, a Glasspack optou por utilizar o motor 6 cilindros do Chevrolet Opala juntamente com seu eixo traseiro, o que a obrigou a modificar a parte traseira da carroceria, a deixando mais estreita. Cerca de 6 unidades foram fabricadas nessa configuração, e aproximadamente 200 unidades foram fabricadas com motor V8, inclusive para exportações para os Estados Unidos, Japão, Suíça e Inglaterra. Este último país recebeu um modelo com volante do lado direito. Nesse período, a Glasspack começou a desenvolver sobre o mesmo chassi outra réplica,
a do Ford Thunderbird de 1955. Foi apresentada no Salão do Automóvel de 1984 em um estande junto com um Cobra e mais uma réplica, dividindo espaço com um Fórmula Ford, modelo que a Glasspack produziu 50 carros para a Ford entre o final de 1984 e início de 1985. Na época, a Ford queria patrocinar a Fórmula Ford no Brasil e pediram para que a Glasspack fizesse a carroceria do carro que projetaram. No fim, a Glasspack acabou fazendo o carro inteiro, não só a carroceria. O desenvolvimento dos moldes da réplica do Ford Thunderbird foi feito em cima de um modelo original emprestado. Porém, durante esse processo, Donald Passey faleceu repentinamente, mas Gary Cunningham continuou com o projeto e, juntamente com Alex Dias Ribeiro, foram aos Estados Unidos vendê-lo, onde receberam uma encomenda de 7.500 carros. Para a viabilidade de construção para atender esse pedido, era necessário um investimento de cerca de 10 milhões de dólares para ampliação das instalações da Glasspack, o que fez Gary Cunningham recuar. Apenas 2 protótipos da réplica do Ford Thunderbird foram produzidos. A outra réplica apresentada pela Glasspack no Salão do Automóvel de 1984 foi a de um Porsche 356 conversível 1964 com mecânica Volkswagen 1.6 a ar. Esse modelo foi construído até 1987, quando a Glasspack interrompeu a fabricação de veículos, abandonando definitivamente o negócio de réplicas. Apesar da marca Glasspack ser mais conhecida por seus carros produzidos, seu maior faturamento vinha do fornecimento de peças em fibra de vidro e serviços para a indústria, como as peças fornecidas para a Mercedes-Benz, seu maior cliente, e para a Chrysler, como o facelift dos últimos modelos de Dodges nacionais produzidos. As frentes e traseiras eram feitas pela Glasspack em fibra prensada, uma tecnologia nova para a época, viabilizando assim a modificação estética. Mesmo não fabricando mais os Bug, Super Bug, as réplicas de Cobra, Thunderbird e Porsche 356 e os Fórmula Ford, além da grande variedade de itens em fibra de vidro para a indústria, a Glasspack sempre terá uma posição de destaque na história da indústria automotiva brasileira. Aqui finaliza a história dos carros fabricados pela Glasspack. Compartilhe o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com uma nova história. Até lá!